A Umbanda é uma religião brasileira que foi fundada em 1908 no bairro de Distrito de Neves, São Gonçalo, Niterói. É, na verdade, São Gonçalo, né? E ela começou dentro de um centro espírita. O cara, o Zélio, ele incorporou lá. Ele estava com vários problemas de saúde, estava tendo convulsões, levaram ele no centro espírita, tentaram fazer exorcismo nele, não deu certo. E antes de internarem ele numa clínica, que na época não chamava clínica, mas num hospício, levaram ele para um centro espírita para ver o que tinha. Lá ele incorporou um índio que falou: vou começar uma religião nova. E falou assim: vamos deixar isso entre a gente. Obviamente, no dia seguinte, tinha centenas de pessoas querendo meter o olho e falar assim: o que é? O que tá rolando? O que tá rolando? O que tá rolando? E aí ele começou essa nova religião de Umbanda, que o terreiro que ele criou ainda existe. Né? Obviamente ele não, isso foi em 1908, ele já faleceu, mas o bisneto dele gerencia o terreiro. Chama-se Nossa Senhora da Piedade. Mas nasceu aqui então, a Umbanda? Umbanda brasileira. O candomblé não? O candomblé é uma mistura de ritos africanos criada no Brasil. Só que quando você pega religiões como espiritismo, catolicismo, ritos indígenas e cultos afro, dentro do Brasil você desenvolve a Umbanda. Quando você pega várias pessoas de vários cultos e vários credos da África e você coloca eles para conviver por conta de uma situação muito desagradável que foi a escravidão, você pega pessoas de idiomas diferentes, de cultos diferentes, de religiões diferentes durante séculos, e isso acaba amalgamando em o que hoje a gente chama de candomblé, que tem várias nações dentro, né? Tem vários ritos diferentes dentro, entendeu? Mas é parecido com a Umbanda ou não tem nada a ver o candomblé? Não, não tem nada a ver. Ah, é? Não Eu achei assim, que era muito próximo. é muito complicado dizer isso porque você tem um escopo da Umbanda que vai dar das casas de Umbanda muito mais voltadas para o cristianismo. Então você tem bíblias, você tem imagens de Jesus e Nossa Senhora com o sincretismo dos orixás, que é Oxalá e Iemanjá, por exemplo. E você tem variações da Umbanda que é muito mais ligada para o culto afro. Então você não vai ter a Bíblia, você não vai ter, entendeu? Então, naturalmente, as que são voltadas para o culto afro tendem a parecer mais com o candomblé. Mas porque a Umbanda, quando a Umbanda foi surgir, a Umbanda não inventou a incorporação de pretos velhos e caboclos, etc. Elas já existiam no que eram chamadas as macumbas cariocas. Elas já existiam. Só que o que a Umbanda fez foi trazer elas e falar: vocês não precisam mais ser marginalizadas. Vamos lá, o que aconteceu? No Brasil, em 1869, o Kardec decodificou o espiritismo kardecista, né? Então ele começou a fazer o livro dos Méritos Evangélicos contra o Espiritismo, etc, 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 tal. No Brasil, na época, 1800 e pouco, o comum era pessoas ricas mandarem os filhos para estudarem na França. E aí o espiritismo virou uma moda na França, a galera espírita a galera brasileira voltou para o Brasil falando: caralho, esse negócio espírita. Criou-se um culto espírita muito forte no Brasil e tudo isso ficou preso, entre aspas, na elite. Porque quem vinha com o espiritismo vinha dos grandes comerciantes, os grandes fazendeiros e por aí vai. Então ficou muito na elite isso. Então tudo que era de índio ou de negro, etc., era baixo espiritismo ou era espiritismo atrasado. E eles eram relegados a essa, vamos dizer assim, periferia, não quero dizer isso, mas a essa marginalização espiritual. E aí o que a Umbanda fez, falou: vou fazer, no dia 15 de novembro de 1908, o caboclo das 7 encruzilhadas falou assim: vou fazer uma religião onde todo mundo é bem-vindo. E aí começou a trazer os pretos velhos, os caboclos, as crianças, todo mundo que não tinha voz, basicamente. Entendeu? E aí mais pra frente foi se adicionando outras coisas, como por exemplo Exus, Pombageiras, Atabaques e por aí vai. Então, a proposta da Umbanda, a Umbanda tem 3 regras base, que você não pode negar atendimento, você não pode cobrar por atendimento, e você não pode... e você tem que ter uma obra de caridade ligada ao seu terreiro, entendeu? Então, seja fazer café da manhã solidário, seja ajudar uma creche, ajudar um asilo, seja o que for. Então, e você não pode negar atendimento, a não ser, claro, que a pessoa esteja criando um problema, entendeu? Então, a Umbanda tem essa pegada de todo mundo é incluído. Entendi. E é por isso que são caboclos, pretos velhos, crianças... e mulheres também, que na época eram extremamente afastadas, né?